Olá, irmãos. Hoje eu gostaria de estar compartilhando uma palavra do Senhor com os irmãos e o tema de hoje é confiança. Meditei em uma palavra que está no Evangelho de Jesus, segundo Mateus, no capítulo Mateus 14 e do capítulo 22 ao 32 nós iremos ler. Amém? Como é um vídeo, dá para pausar, então eu já vou direto lendo, para que a gente possa meditar na palavra. Diz assim: Logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só, e o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: É um fantasma? E gritaram com medo. E Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: Tende bom ânimo, sou eu, não temas. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, Respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: Vem, então vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo. E, começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: Homem de pouca fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento até aqui. Senhor, meu Deus e meu Pai, nessa hora pedimos direção da Tua Palavra, pedimos interpretação do Seu Santo Espírito, que seja o Senhor a falar. Pedimos, nos orienta, nos ajuda e que seja um ensinamento para todos. E Pai, que o Seu Santo Espírito possa nos guiar nessa hora. Essa oração que te fazemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, essa palavra, ela acontece logo após quando Jesus faz o milagre da multiplicação dos pães e peixes no deserto. E aqui no versículo de 22, ele fala assim que ordena os discípulos que vão para o barco, para outra banda, enquanto ele vai fazer uma oração no alto do monte. E ele voltando, o barco já estava mais ou menos ali no meio, né? Já foi açoitado ali, já foi levado pelo vento contrário. E ele teve que ir até o barco, né? Só que esse é o nosso pensamento humano, né? Eu fico pensando, nada que o Senhor faz, nenhuma circunstância que o Senhor propôs, colocou, nada foi por acaso, né? Nada que tenha acontecido foi por acaso. Ali tem algum ensinamento. Tudo que o Senhor proporcionou ou que o Senhor permitiu que acontecesse tem um propósito. Tudo tem propósito. E aqui não é diferente, né? Tem um grande ensinamento, porque quando ele deixa isso acontecer, ele é o Senhor. Por ele mesmo nem teria feito o vento para que o barco fosse para longe, ou ele nem teria andado sobre as águas, ou ele teria só ele andado sobre as águas, não teria deixado Pedro. Mas ele deixou que todas essas circunstâncias acontecessem para nos ensinar algo. E veio os irmãos que no primeiro momento eles se assustaram com o tamanho e poder do Senhor de andar sobre as águas, né? Temeram. A palavra diz que eles temeram ao ver o Senhor caminhar sobre as águas. E o Senhor logo já antecipa e fala: não tem mais, tem de bom ânimo, sou eu. E aí já a segunda fase disso é que eles ficaram tão maravilhados que eles queriam esse poder, né? Não é que eles queriam compartilhar desse poder, eles queriam ter isso, né? E na nossa vida não é diferente. Às vezes, quando nós reconhecemos que Deus é o nosso Salvador, que Ele pode operar maravilhas, que Ele pode... Ele é o Deus do impossível, Ele pode tudo.
Então, quando nós percebemos isso, nós queremos esse poder para a nossa vida. Nós queremos falar, Senhor, se eu for levar a Tua palavra, se comigo, me ajuda com isso. A gente quer esse poder. E se eu for do grupo de louvor, Senhor, me ajuda com o louvor. Eu não conheço muito bem esse louvor, mas a igreja vai tocar e claro que você tem que estudar o louvor, mas você pede a ajuda do Senhor. E o Senhor é contigo no seu trabalho, o Senhor é contigo no seu lar, o Senhor é contigo na sua vida de estudante, onde quer que você esteja, né? Ele vai te ajudar, porque assim como Pedro falou para ele, Pedro falou o seguinte, ó, Senhor, se és tu mesmo, então manda-me ir ter contigo por cima das águas. Ele queria isso para ele. E o Senhor logo se adianta e fala, vem, então vem. Você quer esse poder? Então vem. Né? E o Senhor, Ele quer nos dar. E Ele nos dá força, Ele nos dá poder de diversas maneiras. Nos dá capacidade, Ele nos dá paciência, domínio próprio. Ele nos dá isso. Ele fala, vem, beba da água da vida, né? E aí que eu quero chegar é exatamente esse ponto, porque o Senhor dizendo vem, ou o Senhor te proporcionar a capacidade para fazer as coisas, o Senhor te ajudar com alguma coisa, não significa exatamente que as circunstâncias vão ser fáceis. E aí que está o ensinamento, porque quando ele fala para Pedro, vem, é comigo que você está, vem. Então Pedro começa a caminhar por sobre as águas para ir ter com Jesus, diz aqui no 29. E no 30 diz o seguinte, mas sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou dizendo, Senhor, salva-me. Então, é o seguinte, ele assim que sentiu esse vento forte, eu quero chegar exatamente nesse ponto. Quando ele sentiu esse vento, os irmãos acreditam que ele estava focado no Senhor Jesus ou no vento forte? Ele estava focado no vento forte. E ele começa a afundar. E isso tem um ensinamento para a nossa vida que é maravilhoso, porque na nossa vida é exatamente isso. A gente pede para o Senhor me dá isso, me ajuda com isso. E o Senhor vai e te ajuda, mas as circunstâncias às vezes não vai ser fácil. E aí quando vier uma dificuldade, vier alguma coisa muito complicada, aí a gente tende a olhar para a circunstância. A gente tende a olhar, nossa, aqui está muito difícil. Não, mas isso aqui agora ficou quase impossível. Como é que eu vou resolver isso aqui? E aí você está focando exatamente nas circunstâncias. O Senhor falou, vem, olha para mim. Não foca nas circunstâncias, foca no Senhor Jesus. É o ensinamento que Ele está nos dando aqui. Foi exatamente o que aconteceu com Pedro. Porque quando Pedro começa a olhar para as circunstâncias, que era o vento forte, Pedro começa a afundar. E ele vai afundando, porque o quê? A gente está focando nas circunstâncias. Nossa, agora ficou muito difícil. Nossa, agora como é que eu vou resolver isso? E aí a circunstância vai te levando, e você está focado só na dificuldade. Exatamente, na dificuldade. E a palavra diz o seguinte, e ao chegar no fundo, e começando a ir para o fundo, clamou dizendo, Senhor, salva-me. E aí também fazendo um paralelo com nossa vida, eu vejo exatamente a mesma coisa, porque a gente às vezes espera chegar no limite para dobrar nossos joelhos, para falar, Senhor, me ajuda, Senhor, salva-me, né? Ele está ali, Ele está aqui na verdade, Ele quer estar conosco, Ele está te dizendo assim, olha, você não precisa chegar lá no fundo do mar para você falar, Senhor, salva-me, Senhor, me ajuda, né? Então, exatamente o que aconteceu aqui com o Pedro. Pedro esperou, ele chegou numa circunstância, ele começou a afundar, ele viu que por ele, olha, na minha capacidade racional e o que eu estou vivendo aqui, eu não consigo sair disso mais. E aí de quem que ele lembra? É lógico, é do Senhor Jesus. E o Senhor vai salvar ele? É claro que vai. Vai te salvar? Vai, é claro que Ele vai. A gente vai estar lá no fundo do poço, vai estar lá numa situação limite e o Senhor vai erguer sua mão, vai estender sua mão e vai te ajudar, vai te levantar. Mas a questão aqui é que a gente não precisava chegar até lá para lembrar do Senhor. A gente não precisava chegar até lá para lembrar do Senhor. Assim que o vento ficou forte, irmãos, assim que as circunstâncias ficaram difíceis, e eu tô trazendo essa palavra e também ela é para mim. Assim que as circunstâncias ficarem difíceis, o
Segura aí, vento forte, não vou olhar para você não. Agora eu vou dobrar meus joelhos aqui, vou focar no Senhor, porque Ele é o Deus do impossível, irmãos. Ele é o Deus do impossível, Ele é Deus onisciente, onipresente, Ele é o alfa, o ômega, Ele é o princípio, Ele é o fim, Ele é tudo. Deu seu próprio Filho para nos salvar, para remir nossos pecados, para que nós tivéssemos uma nova chance, de tanto amor que Ele tem por nós. Mas Ele é o Deus do impossível. E eu quero lembrar que essa palavra que eu trouxe agora e é por isso, perdão, eu quero só enfatizar que é por isso que essa palavra que eu trouxe tem o tema de confiança, né? Então assim, Jesus falou, vem, você pediu para o Senhor tá te dando, e aí é o seguinte, você confia que o Senhor, Ele vai te levar até você conseguir os seus objetivos, até você conseguir as suas coisas na vida, né? E aí é necessário essa confiança, é necessário essa entrega, e não é difícil adorar a Deus e focar nele quando está tudo bem, mas quando as circunstâncias ficam muito difíceis, é normal que a gente tenda a olhar para as circunstâncias. E aí é nessa hora que ele diz o seguinte para Pedro, homem de pouca fé, por que duvidaste? É o Senhor, não duvida, é o Senhor, confia nele. Por isso que essa palavra de hoje é a palavra com relação, é o tema de confiança. Então confia nele, ora para ele, ora, pede para ele, se humilha diante dele, se faz menor diante dele, porque a palavra diz que quem se faz menor diante deles, grande és no reino dos céus. E para nós o que importa é isso, não é essa vida aqui, não é verdade? É a vida eterna. Irmãos, me despeço com essa palavra, que Deus abençoe a vida de todos, em nome de Jesus, amém.